Olhos para o invisível. Desvendando o dom da visão aberta. Introdução. Rasgando o véu da realidade. Vivemos em um mundo governado pelo que podemos ver, tocar e medir. Nossos olhos físicos percebem uma realidade de matéria e luz, mas as Escrituras afirmam que, paralelamente ao nosso mundo visível, existe uma dimensão invisível, uma realidade espiritual tão real quanto o chão sob nossos pés, fervilhando com a atividade de anjos, demônios e a própria presença de Deus. Ocasionalmente, em momentos soberanamente escolhidos, o véu entre essas duas dimensões se torna translúcido, e uma pessoa é capacitada a enxergar essa realidade espiritual com seus olhos bem abertos. A essa experiência profunda, rara e transformadora, dá-se o nome de visão aberta. Não se trata de um sonho, de uma imaginação ou de uma imagem mental, mas da percepção literal e consciente do mundo espiritual se sobrepondo ao mundo natural. Esta é uma exploração desse dom misterioso, um convite para entender como, ao longo da história bíblica, Deus abriu os olhos de seus servos para o invisível. Desenvolvimento 1. A natureza da visão aberta. Mais do que imaginação. A Bíblia estabelece que a comunicação divina não é monolítica. Ela assume muitas formas. No entanto, ela faz uma distinção clara sobre a frequência das visões. No início da vida do profeta Samuel, lemos que, naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. 1 Samuel 3:1. Isso indica que os períodos de silêncio visual são tão significativos quanto os períodos de revelação. A visão aberta, portanto, não é um dom comum ou trivial, mas uma intervenção divina deliberada para um propósito específico. Diferente de uma visão interna, onde uma imagem é projetada na tela da mente, a visão aberta é uma experiência sensorial externa. A pessoa está plenamente consciente de seu entorno físico, mas simultaneamente percebe uma nova camada de realidade. É como se uma nova frequência visual fosse sintonizada, permitindo que a pessoa veja o que sempre esteve lá, mas que era invisível aos olhos naturais. 2. Ecos no Antigo Testamento. Quando os olhos se abriram. O Antigo Testamento está repleto de momentos em que Deus concedeu essa capacidade a seus servos, muitas vezes em momentos de crise ou comissionamento. Balaão e o anjo. Na história do profeta Balaão, seu jumento vê um anjo com uma espada bloqueando o caminho e se recusa a prosseguir. Balaão, cego para a realidade espiritual, espanca o animal. Então, o texto diz: Então, o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. Números 22:31. O anjo já estava lá. O que mudou foi a capacidade de Balaão de percebê-lo. Eliseu e o exército celestial. Este é talvez o exemplo mais claro e poderoso. O servo do profeta Eliseu acorda e vê a cidade de Dotã cercada pelo exército sírio e entra em pânico. Eliseu, com total calma, faz uma oração notável. Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. 2 Reis 6:17. A ajuda de Deus não foi convocada naquele momento. Ela já estava presente. A visão aberta revelou a verdade superior que estava oculta por trás da ameaça visível. Isaías no templo. O chamado profético de Isaías é marcado por uma visão avassaladora. Eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Isaías 6:1. A descrição detalhada dos serafins e da fumaça que enchia o lugar sugere uma experiência visual externa e imersiva que redefiniu completamente o ministério do profeta. 3. A realidade no Novo Testamento. Os céus abertos. Com a vinda de Cristo e o derramamento do Espírito Santo, a interação entre o céu e a terra se intensifica.
e as visões abertas continuam a desempenhar um papel crucial na fundação da Igreja. Estevão, o primeiro mártir. Nos seus momentos finais, enquanto enfrentava a morte por apedrejamento, Estevão recebeu uma visão que o fortaleceu e serviu como um testemunho final. O texto é explícito, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. Atos 7, 55, 56. Ele não estava sonhando. Ele estava de pé, com os olhos abertos, vendo a realidade celestial momentos antes de sua partida. Saulo no caminho de Damasco. A conversão do apóstolo Paulo foi precipitada por uma visão aberta. Uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz. Seus companheiros de viagem perceberam os fenômenos, mas não viram a pessoa de Cristo como Paulo viu. Foi uma experiência sensorial que o cegou fisicamente, mas abriu seus olhos espirituais para sempre. João em Patmos. O livro do Apocalipse inteiro é, essencialmente, uma longa e contínua visão aberta. João declara: Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, e virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Apocalipse 1, 10, 12. A partir daí, ele se torna um espectador consciente de uma vasta dramaturgia celestial, que revela o clímax da história da salvação. 4. O propósito e o discernimento. As visões abertas na Bíblia nunca são para entretenimento ou para satisfazer a curiosidade. Elas têm propósitos divinos: revelar a glória e a santidade de Deus, comissionar um indivíduo para uma tarefa específica, trazer conforto e coragem em meio à perseguição, ou fornecer direção estratégica para o povo de Deus. Como acontece com todos os dons espirituais, o discernimento é crucial. A Bíblia nos adverte: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 1 João 4, 1. Uma visão genuína de Deus sempre estará em perfeita harmonia com as Escrituras, glorificará a Jesus Cristo e produzirá o fruto do Espírito, amor, paz, santidade, na vida da pessoa, e não orgulho, medo ou confusão. Conclusão: andando por fé, não por vista. O dom da visão aberta é um testemunho poderoso de que o nosso mundo não é tudo o que existe. É um presente soberano de Deus, concedido a quem Ele quer e quando Ele quer, para nos lembrar da realidade de seu reino, da certeza de sua ajuda e da majestade de sua presença. Embora poucos possam experimentar visões tão dramáticas, a verdade que elas revelam é para todos os crentes. Não estamos sozinhos, e a realidade de Deus é mais real do que as circunstâncias que nos cercam. Em última análise, o chamado cristão não é buscar experiências espetaculares, mas, como Paulo nos lembra, andamos por fé e não por vista. 2 Coríntios 5, 7. A visão aberta é um vislumbre glorioso da realidade, em que a fé nos convida a habitar todos os dias.